Olá a todos, bem-vindos de volta aqui ao canal e a mais um vídeo. Hoje regresso com um vídeo em que vou falar das obras que li durante os meses de setembro e de outubro. O último vídeo foi as leituras até agosto, portanto agora vou dar continuidade, falar um pouquinho destas leituras dos últimos 2 meses e convido-vos a ficar por aí e depois a falarem comigo no campo dos comentários para eu saber se já leram alguma destas obras e o que é que acharam delas. Venham daí! Então, vou começar com 2 obras de literatura brasileira, de autoras brasileiras, que eu li a convite, de certa forma, da Ana Lopes, da minha querida Ana Lopes, que todos os meses de setembro nos convida a lermos literatura brasileira para o seu projeto Em Setembro Lemos Brasil. Eu tinha aqui várias obras de literatura brasileira que eu queria muito ler e consegui ler 2 delas. Uma é da Natália Timmerman, chama-se As Pequenas Chances, é uma edição da Tinta da China. Eu comprei esta obra pela temática, eu sabia que falava de luto. É uma obra de autoficção. A autora, a Natália, já perdeu o pai e ela fala-nos aqui, ela recorda o processo, os últimos tempos de vida do pai, já muito doente com cancro, que acabou por culminar com a sua morte. Como é que ela lidou com isso, como é que o pai lidou, exatamente o que é que aconteceu, as memórias dela desse período. Fala um pouquinho dos irmãos, da irmã que estava fora do país em trabalho e que queria muito conseguir regressar ao Brasil para estar com o pai naquilo que já sabiam na altura ser os seus últimos dias, os seus últimos momentos. É uma viagem muito interessante, esta temática do luto e da morte cada vez mais, e eu acredito que por questões muito pessoais da minha própria experiência, é uma temática que eu cada vez quero encontrar mais na literatura, seja na ficção, seja na autoficção. Tenho muita vontade de ler mais sobre esta temática e saber como é que outras pessoas viveram a morte de entes queridos, mortes anunciadas, neste caso uma morte anunciada, embora no início da doença parecesse que era algo que se conseguia resolver. Estamos aqui a falar de um pai que era médico, portanto conhecedor, não é? Com mais conhecimento do que o comum dos mortais sobre a própria doença, mas acreditavam que era algo que ele ia conseguir ultrapassar, até que acabou por se perceber que ele deu uma reviravolta e acabaram por perceber que não. Mas é muito curioso ver como é que cada pessoa, cada família lida com a doença e com a morte de uma pessoa tão querida, porque nota-se que este pai foi muito amado por esta filha e pelos restantes filhos. Foi uma obra que eu gostei muito, muito de ler. Muito ternurenta. Tem aqui não é lamechas, atenção, não é nada lamechas. Mas tem aqui umas passagens que eu vou ler, mas não pensem que isto é um livro assim, uma espécie de autoajuda, daqueles livrinhos com frases bonitas para sublinhar. Não é. De uma forma geral não é, mas tem aqui uma ou outra que eu sublinhei sim, porque achei bonito, mas é mais na parte inicial da obra que temos esse tipo de escrita. Diz assim, a reflexão da Natália, não é? Quando da percepção de que o pai, aquela figura tão marcante na vida dela e tão querida, que ela queria tanto que continuasse cá e que ela acreditou durante tanto tempo que ia continuar, na realidade não iria. E ela faz a reflexão sobre a morte e diz: morrer não deveria ser um verbo. Morrer é o oposto do verbo. Ao morrer, findam-se as conjugações, o tempo verbal, o tempo. Novamente, isto pode parecer assim, que lamechas, autoajuda. Não. Eu já tendo perdido o meu pai também, isto teve impacto em mim e eu pensei, realmente, morrer, um verbo deve ter ação, não é? E morrer parece ser o oposto de ação, é o fim, é a inação, é quando acaba tudo, não devia haver tempos verbais. E achei especial. Só mais um certezinho e depois eu paro. É necessário cortar o cordão umbilical, disse o rabino.
A Natalie Timmerman e a família, eles são oriundos de uma família judaica. Ok? Portanto, daí a referência ao rabino. É necessário cortar o cordão umbilical, disse o rabino. E isso é um disfarce da religião para que, sem culpa, o enlutado possa seguir a própria vida. A elevação da alma de quem morreu é o subterfúgio para isso, sem o qual tocar em frente seria de alguma forma cometer o crime de esquecer. E eu acho que isto é comum a quem perde um ente querido. E agora, como é que eu continuo? Como é que eu faço a minha vida normal? Como é que eu sigo em frente? Isso é esquecer quem morreu? Isso é desrespeitar quem morreu? Quem sou eu se agora sigo simplesmente com a minha vida, não é? É cometer o crime de esquecer. Então temos que arranjar, dentro da religião que eles seguem, uma forma de justificar que nós, apesar da dor, apesar da perda, apesar da ausência, vamos mesmo continuar e seguir em frente e acordar todos os dias e ir à luta novamente. Este livro não é todo ele sobre a doença do pai, ou sobre a morte, ou sobre o luto. A história começa com a Natália no aeroporto e ela, o marcador até tem um aviãozinho, portanto é relevante esta questão da viagem. Ela vê lá no aeroporto o Dr. Filipe, o médico que acompanhou o pai dela na doença. E é isso que lhe desperta para a reflexão sobre, e voltar atrás no tempo e refletir sobre a doença e a morte do pai. Na segunda parte deste livro, nós temos aqui uma obra diferente, que faz sentido dentro do que é este conjunto, estas pequenas chances. Faz sentido, mas para mim já não foi tão interessante. Compreendo o porquê da autora ter juntado as duas temáticas na mesma obra, mas para mim já não foi tão interessante, que foi a autodescoberta, de certa forma. Ou seja, como eu tinha referido, ela é de origem judaica, mas ela nunca se interessou pela religião, pelo descobrir como é que foi a história da sua família, quem eram os seus antepassados, como é que se processou a viagem para o Brasil, de onde é que eles vieram. Ela nunca teve qualquer curiosidade. E o marido dela, que não é judeu, sempre teve imensa curiosidade sobre a religião. Com a morte do pai, com a perda dessa figura, isso com o tempo ela começaram a surgir dúvidas, começaram a surgir questões, começou a curiosidade. Quem foram os meus antepassados, os tios, os avós, os bisavós, etc. Como é que ela chegou a ser a Natalia Timmerman, de onde é que ela veio? E na segunda parte desta obra nós temos essa viagem dela, essa descoberta dos seus antepassados, e ela relata aqui até pormenores. E é válido e é interessante na mesma, mas para mim o que me marcou mesmo e o que fica comigo foi a primeira parte da história, a parte do luto. Pronto. Recomendo. Segunda obra de uma autora brasileira lida durante este mês de setembro e que fica na minha memória e que vai ficar durante muito tempo, de certeza. É uma obra 5 estrelas, sem qualquer margem para dúvida, do princípio ao fim. É uma obra, um portento de obra. Falo de Vista Chinesa, da Tatiana Salem Levy. Tinham falado aqui há bastante tempo do que é que tratava esta obra e eu pensei, não, jamais eu vou ler essa obra, não me quero destruir por dentro, não é? Não quero morrer lentamente enquanto estou a ler esta obra, porque do que me passaram seria uma obra muito dura. O tempo passa, nós mudamos, o estado de espírito é outro, e olhei para esta obra e pensei, não vou ler isto agora. Vou ler isto agora e eu acho que vai ser uma leitura extraordinária. E foi uma leitura extraordinária. Não é para toda a gente porque é uma obra dura. Nós temos aqui uma mulher que foi vítima de um crime anos antes da narrativa. E apesar dela ter sobrevivido a esse crime, a memória não se apagou, as sequelas ficaram. E ela vive diariamente com a memória daquilo que lhe aconteceu. Então, isto é uma carta
Toda esta obra é uma carta que ela escreve na altura do crime. Ela não tinha filhos. Entretanto, na altura da escrita, já tem 2 filhos. E ela escreve esta carta aos filhos, porque os filhos ainda eram pequenos, ela ainda não sabia se lhes havia de contar o que lhe aconteceu ou não, se calhar não se justifica para que é que lhes vou estar a contar isto, é uma coisa tão desagradável. Mas como é algo que vive tão dentro dela, está tão presente, apesar de ser uma história do passado, ela acaba por escrever esta carta para um dia, eventualmente, os filhos lerem. E começa assim. Antónia e Martim, meus amores, enquanto vocês assistem a um desenho animado, eu me pergunto como começar esta carta. Escrevo, apago. Escrevo de novo. Me distraio olhando para vocês. Tanta coisa boa me vem à cabeça que hesito em remexer o passado. O pai de vocês, se soubesse que eu tomei a decisão de contar o que aconteceu comigo, diria, esquece. Do princípio acreditei que fosse possível. Mais do que ele, mais do que todos, encarei o esquecimento como a única forma de seguir adiante. Eu passava horas inventando estratégias para apagar a realidade dos factos. Como se eu pudesse voltar a ser a mesma Júlia de antes. Mas há coisas que, mesmo depois de terem acontecido, continuam acontecendo. Elas não te deixam esquecer porque se repetem todos os dias. É por isso que não tiro da cabeça, vocês sabem. E a história continua e nós vamos conhecendo todos os pormenorzinhos daquilo que aconteceu, como é que aconteceu, o que é que levou a que naquele dia fatídico tivesse acontecido algo tão terrível. E eu estava a ler e a obra está tão bem escrita. A Tatiana baseou-se ou inspirou-se na história real de uma amiga dela, de algo que aconteceu com uma amiga. Mas mesmo pegando numa história da vida real, ela podia ter estragado a história, não é? Mas não, ela fez muita justiça a esta história que eu acho que precisava de ser contada e a amiga teve necessidade, passado vários anos dos acontecimentos, de ter isto para o mundo. De deitar a sua dor cá para fora. E é uma obra belíssima, belíssima, belíssima para quem tem vontade e está com estado de espírito para ler sobre crueldade de um ser humano contra outro ser humano só porque sim. E quando eu lia os pormenores, há vários momentos em que ela nos narra a vida presente, as consequências, o ter que ir à polícia, a consequência na vida pessoal, o estar constantemente a ter que relatar os pormenores daquilo que lhe aconteceu, o ser chamada para tentar identificar o eventual criminoso. Ela não querer de forma nenhuma estar a ser responsável por pôr na prisão alguém que não lhe fez mal, só para ter alguém que realmente está atrás das grades, só para ter aquela ilusão de que o criminoso está a pagar pelo seu crime, mas ela sabia que não tinha a certeza quem é que lhe tinha feito mal. E nós vamos acompanhando toda essa história, a família, a forma como a família reage, a relação amorosa que ela já tinha na altura dos acontecimentos, como é que aquilo tudo, pronto, como é que estas relações todas depois, como é que os cacos todos se unem, não é? Como é que se toca a vida pela frente, mas também há um regresso ao passado em que nos descrevem, em vários momentos da obra, os detalhes sórdidos daquilo que lhe aconteceu. E quando uma pessoa acha, eu achava, isto já não pode ficar pior do que está. Eis que, mais umas quantas páginas à frente, eu pensei, vai repetir o que já disse, né? Vai repetir os detalhes. E não só repete, como acrescenta à desgraça. E, novamente, está tão bem escrito. É um portento de obra que eu não sei se... Eu quero ler mais da autora. Saiu agora uma obra que é o melhor... Eu acho que se chama Melhor Não Contar. É o novo da Tatiana. Penso que é esse o título. Que eu quero ler e vou ler, certamente. Mas eu não sei... Eu vou com expectativas mais baixas porque eu não sei se vai ser capaz de superar este Vista Chinesa, porque esta obra é simplesmente perfeita. Na minha opinião, é perfeição literária. Já agora, para explicar o título, Vista Chinesa, porquê? Porque o crime aconteceu numa zona que se chama Vista Chinesa.
que é situada num parque muito conhecido no Rio de Janeiro. É só isto. O Vista Chinês é uma zona no Rio de Janeiro. Super recomendo, ok? Depois, numa onda completamente diferente, eu li O Tigre Branco, uma obra que eu já tinha na estante, e quando a Catarina da conta Cat Classics do Instagram, mais a Neuza da conta N Solilóquios, elas têm um clube de leitura e todos os meses há um livro que é sorteado para ser lido pelas pessoas que têm interesse em participar na leitura conjunta. E em setembro foi esta obra que eu já queria ler, já tinha nas estantes. Vencedor do Man Booker Prize 2008. Tinha muita curiosidade e peguei logo nele, mal soube que este livro tinha sido selecionado. E ainda bem que o fiz, porque é uma delícia de obra. Nós temos aqui um homem, que é o narrador e a personagem principal. Um homem indiano, que se diz empresário. E ele vem do que ele chama a escuridão. Portanto, na Índia, as pessoas nascem com um determinado carimbo. Se nascem extremamente pobres, é suposto viverem a vida toda e morrerem extremamente pobres. E os seus descendentes idem. Se já nascem numa classe média alta, é suposto ao longo da vida toda viverem dentro dessa classe. Não é suposto, de maneira nenhuma, as pessoas terem ambição e trabalharem e lutarem para superarem e ultrapassarem os seus antepassados no que toca à capacidade socioeconómica. Este homem, que se auto-intitula o Tigre Branco, já explico porquê, ele nasceu no meio do nada, da miséria total e absoluta, e era suposto ele contentar-se com isso, era suposto ele aceitar os poucos trabalhos que a sua classe, a sua casta estava autorizada a desempenhar, e ele não está para isso. Ele é uma pessoa que luta até ao fim e luta de forma às vezes não tão legal quanto isso, fazendo as coisas de uma forma assim, leis. Não me interessa leis, quais leis, a gente contorna e faz o que tiver que fazer para conseguir uma vida boa, uma vida, não digo com luxo, mas à vontade, vontadinha, e não a miséria absoluta em que a família dele toda vivia mergulhada. E ele vai nos acompanhando, ele descreve-nos sem vergonha na cara, sem esconder nada, todas as manhosices, todas as coisas que ele faz, e dá-nos a conhecer dessa forma uma Índia que se calhar os indianos não querem admitir que existe, porque é uma Índia com imensas injustiças sociais, imensa desigualdade, assim, de uma forma grotesca, desigualdades económicas, e é muito injusto, lá está. Uma coisa é a pessoa crescer pobre, mas ter a possibilidade de ascender na escala social e económica, não é? Mas quando não é de todo suposto, é quase um crime querer fazer isso, ou talvez seja necessário cometer algum crime para conseguir isso, então aí temos um problema. E este homem ele tem conhecimento que o primeiro-ministro da China iria visitar no futuro próximo, iria visitar a Índia para falar com empresários indianos, para saber como é que eles fazem, porque a Índia não tem nada, existe imensa pobreza, mas tem empresários, diz ele, tem muitos empresários de sucesso, e ele é um deles. E ele quer muito falar com o primeiro-ministro da China e explicar-lhe como é que são as coisas. Olha, é tanta ironia, isto é tão engraçado. Foi uma leitura muito, muito prazerosa, muito agradável de se fazer e super recomendo esta obra. Passando aqui para as leituras de outubro. Então, vou começar aqui com este conto, Natureza Urbana, um contozinho da Joana Bertolo. Foi a minha estreia com a Joana Bertolo, depois de ouvir maravilhas por causa do História de Roma, que ainda não adquiri. O livro é caríssimo, então ainda não adquiri. Mas comecei com este conto só para ter um feeling da escrita. E foi um conto que eu no final fiquei a refletir sobre esta história e a pensar o que é que aqui está, que mensagem é esta. E há aqui muita coisa. É uma história pequenina, mas há aqui muita coisa. Nós temos aqui uma mulher que
se descreve e passa a imagem de que é uma pessoa intelectualmente pouco estimulante, uma pessoa muito limitada. A única família que nós lhe conhecemos é a mãe, e a própria mãe não dava nada por ela. É uma pessoa com pouca capacidade intelectual, que tem dificuldade em compreender coisas básicas da vida social, da sociedade em que estamos inseridos. Tem um trabalho que não exige estudos, mal remunerado, e logo no início da obra ela nos diz que a mãe morreu, ela perdeu o trabalho. E a vida aí muda completamente. E nós ficamos aqui com um pouquinho com a pulga atrás da orelha, logo com a parte inicial. Vou-vos ler só esta primeira página. Um excerto da primeira página. Como foi que vim aqui parar? Oh, essa história não consigo contar de forma breve. Há muitos anos afligia-me saber que os dias se perdiam em mim. Cada qual se atarefava na pouco menos do que infinita lista de tarefas diárias, sentindo-se curto para a extensão do feito, e só eu não contribuía de forma nenhuma para este jeito coletivo de um mundo avançar. Tinha tempo e não percebia a fortuna. Como foi que vim aqui parar? Queres mesmo saber? E depois começa a contar a história. É uma mulher que vai crescendo como pessoa, como mulher e como ser humano ao longo deste conto. Não tem conhecimentos, não tem sabedoria, aparentemente não tem inteligência, mas depois acaba por ter, não é? Existe aqui muito desenvolvimento pessoal. Esta mulher que se vê desempregada acaba por não ter habilitações nenhumas, acaba por ter que aceitar um trabalho que ninguém quer no matadouro. E ela muda muito com esse trabalho, que é assim a coisa mais horrenda. E ela desenvolve uma paixão muito grande e um grande respeito pela natureza e pelos animais. Daí o título desta obra, Natureza Urbana. Ela é uma mulher da cidade que não parece bem encaixada numa grande metrópole, mas que acaba por perceber que nós seres humanos, devemos ter mais conhecimento e mais respeito da natureza e dos animais que nós não tratamos com a devida dignidade. Porque uns matamos para comer, outros enjaulamos, outros usamos como animais de estimação para nosso entretém. E deve haver mais respeito. Portanto, há aqui toda uma reflexão sobre a forma como o ser humano trata a natureza e trata os animais. Diz aqui na contracapa, é um excerto do conto. Eu era uma pessoa simples urbana, uma planta que insistiu em crescer entre os paralelepípedos do passeio, na rua mais concorrida da metrópole, cujo destino é conhecer a sol dos sapatos de milhares de turistas e transeuntes e respirar violentas concentrações de dióxido de carbono. Eu sabia chamar um táxi, mas não o rebanho. Sabia levar uma muda de roupa à lavandaria self-service e trazê-la limpa, mas não sabia levar um cântaro à teta da vaca e trazê-lo cheio. Não sabia atear fogo, construir um abrigo, nem situar-me olhando as estrelas. Quem é que sabe estas coisas, não é? Nos dias que correm. Então, é muito isto. O crescimento, o desenvolvimento de uma mulher que nos traz muitas reflexões e é uma escrita única, e fiquei com muita curiosidade para ler mais desta autora, que já é tão conceituada pelos leitores portugueses. Seguindo-se, duas obras da minha, neste momento já posso dizer, da minha escritora do coração. Li 4 obras desta autora, e quero continuar, quero ler tudo, e 2 delas durante o mês de outubro. Falo de Elizabeth Strout. Oi, está a refletir. O William, esta obra, é a terceira do que eu achava que era uma tetralogia, mas já percebi, entretanto, que saiu agora recentemente o 5º livro. Eu já aqui falei das 2 primeiras. A primeira é My Name is Lucy Barton, que na edição portuguesa o título foi traduzido literalmente. O meu nome é Lucy Barton, da Alfaguara. Dá-nos a conhecer esta personagem extraordinária, apesar de ser uma mulher simples, mundana,
que é a Lucy Barton, uma mulher que veio do nada, da pobreza absoluta, cresceu numa terra pequena, em Illinois, e ela decide, tendo crescido sem amor do pai e da mãe, ela fala muito da mãe, do carinho que não recebeu, da parte humana que nunca existiu com ela e com os irmãos, ela decidiu, já em idade adulta, deixar aquela vida, deixar aquela terra, deixar aquelas gentes com as quais ela não se identificava e rumar a Nova Iorque e tentar fazer uma vida por ela em Nova Iorque, e tornou-se escritora e seguiu a vida dela, casou, teve filhos, etc. As obras da Lucy Barton não têm grandes acontecimentos, não é? Estas obras não vivem de grande ação. É muito... E as personagens são muito poucas. É muito... Esta família, esta pequena família, mais um ou outro amigo, e a riqueza interior. E as reflexões e o crescimento e o amadurecimento destas personagens, a forma como elas lidam com a dor, como elas lidam com as dificuldades, a história de cada uma destas personagens, porque todos nós tivemos a nossa infância, muitos de nós tivemos traumas ou temos traumas de infância, alguns que só acabamos por descobrir já à idade adulta, quando o nosso subconsciente começa a ir buscar certas coisas e percebemos que se calhar a infância foi assim um bocado estranha, houve ali situações um bocado estranhas e que se calhar as coisas não foram muito, muito cor-de-rosa. E nós temos isto aqui, neste O. William. Temos a Lucy já divorciada do William, mas eles continuam, eles têm duas filhas já crescidas, portanto eles já têm uma idade avançada, as filhas já são adultas, já têm as suas próprias vidas, mas eles continuam a dar-se bem. E continuam ali com uma relação que é difícil de classificar, mas há ali entreajuda, há ali carinho, apesar do divórcio e apesar de tudo o que levou ao divórcio. E é muito interessante ver a forma como as reflexões da Lucy sobre o William. Não sei, acho que é uma escrita muito madura e para leitores que eu diria que já... Se calhar é mais perfeitoso para quem já tem alguma bagagem de vida, não é? Não será leitura para adolescentes, não digo adolescentes, jovens adultos. Eu acho que não é a melhor autora para leitores na casa dos 20 anos, se calhar mais para os 30 e muitos. Gostos são gostos, não é? Mas eu diria que já é para pessoas, para leitores mais maduros, porque lá está, são as reflexões da Lucy, o que ela diz que acontece, o que ela pensa, o que ela sente, as suas dúvidas, o seu questionamento. Estas obras vivem disso. E pode parecer desinteressante, mas garanto-vos que a escrita é maravilhosa e esta personagem acaba por se tornar uma personagem muito rica e eu quis o tempo todo saber mais sobre o que lhes ia acontecer. E nós aqui acompanhamos muito a jornada do William. Vamos descobrir coisas sobre... Vamos acompanhar o William enquanto ele descobre coisas sobre o seu passado que ele não conhecia. Um homem adulto, pai de duas filhas já criadas, começa a pensar que se calhar parece que me lembro disto do passado, isto começa a não fazer sentido e vai buscar coisas do passado e vamos acompanhá-lo nessa jornada de descoberta. Muito interessante. E o título, O William... é engraçado porque tem a ver com os pensamentos. Muitas das vezes a Lucy olha para o William, por exemplo, quando ele vai esperá-lo ao aeroporto, ele vem lá ao longe e tem umas calças, ela descreve as calças, o modelo de calças, e as calças são curtas e vê-se as meias e aquilo, os sapatos não batem certo com as calças estão curtas e ela só pensa, oh William. E ela faz muito estas reflexões e torna-se engraçado. É muito a mulher a olhar para o ex-marido e a pensar, ai, se eu mandasse alguma coisa tu não estarias nesse estado. É muito engraçado e, olhem, amo Lucy Barton. Quando eu acabei esta obra, não era para continuar com Elizabeth Strout, mas a forma como esta obra acaba, eu não consegui, já tendo o Lucy by the Sea na estante, eu não consegui não pegar neste imediatamente. Não consegui. Lucy by the Sea, Lucy à beira-mar, na edição portuguesa. É o quarto da série
e é super recente porque temos a Lucy e o William no início da pandemia. A Lucy completamente a leste do que era Covid e das consequências e do como podia ser lesivo, não é? Do quanto poderia matar. Estamos mesmo no início da pandemia. E o William, também por questões profissionais, o conhecimento que ele tinha, a dizer, não, estamos em Nova Iorque, tu vais pegar nas tuas coisinhas, no básico, vais fazer uma mala e nós vamos para o Maine. E eles mudam de estado, mudam-se completamente. Ela sempre naquela de, tenho que beber água. Já estou a falar há muito tempo, tenho a garganta seca. Ela a pensar, que exagerado que ele é, mas quando é que eu posso voltar para Nova Iorque? Ela fez-lhe a vontade de ir com ele, só para ele não chatear, mas com certeza que isto não vai ser uma coisa demorada, não é? E vai, e a vida deles muda radicalmente e muita coisa acontece à conta da pandemia, e não só, à conta desta mudança de Nova Iorque para outra terra que não tem nada a ver, que é completamente, não é uma metrópole como Nova Iorque. As pessoas com que eles começam a relacionar, temos a história das filhas já adultas, os dramas também na vida das filhas, a relação deles, os dois, do William com a Lucy. Novamente, é esta riqueza, estas personagens que têm tanta vida, acontece-lhe tanta coisa, que acontece connosco, com os nossos vizinhos, com os nossos amigos, com os nossos colegas de trabalho. É tudo muito real, eu acho. E é isso que eu gosto nesta escritora, é a profundidade e a riqueza que ela atribui a estas personagens, o conhecimento que ela tem do ser humano. É isso que eu sinto em Elizabeth Strout, o conhecimento que ela tem e a capacidade que ela tem de escrever sobre o ser humano. Eu acho que é isso. E amei. Agora não tenho nenhuma obra da Elizabeth Strout nas estantes por ler. Situação que eu tenho que resolver urgentemente, porque em 2025, este ano já não, mas em 2025 eu quero muito ler mais. Tanto séries, ela tem pelo menos mais uma série, como os standalones desta autora querida do coração, que se ainda não conhecem do que é que estão à espera, leiam Elizabeth Strout, tá bom? E assim concluo este vídeo com as poucas, mas maravilhosas leituras que eu fiz nestes 2 meses. Foram só estas leiturazinhas, mas foram ótimas. Foram leituras muito boas. E eu volto num próximo vídeo para falar das leituras de novembro. Quem sabe novembro e dezembro, não sei se vou juntar 2 meses, espero que não, espero conseguir gravar só de novembro. Mas da vossa parte digam-me tudo se já leram alguma coisa do que aqui está e que impressão vos deu, gostaram ou não gostaram, concordam ou não concordam comigo. E nós vemos num próximo vídeo. Usem o campo dos comentários, se faz favor, e deixem like neste vídeo se gostam deste conteúdo. Da minha parte, só posso desejar-vos boas leituras e até ao próximo vídeo. Beijinhos, até à próxima!